Tudo bem com vocês? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou até boa madrugada, para quem, dependendo do horário que está assistindo esse vídeo. Então, eu sou a Prof. Mari e hoje falarei com vocês um pouco sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal. O nosso tema de hoje, as principais causas da Segunda Guerra Mundial. Eu diria para vocês que a principal causa, a principal delas, seria a Primeira Guerra Mundial. Sim, a Primeira Guerra Mundial é a principal causa da Segunda. Por quê? Depois da Primeira Guerra Mundial é que surge o sentimento de vingança, o sentimento de revanche entre os países, né? Muitos historiadores defendem a ideia de que a Segunda Guerra Mundial foi a continuação da Primeira Guerra Mundial, havendo aí só um intervalo entre as guerras, conhecido como período entre guerras. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, surge vários tratados de paz, né? E o principal deles, que foi assim uma sementinha para que acontecesse a Segunda Guerra, foi o Tratado de Versalhes, criado pela França e Inglaterra. Esse tratado prejudicou demais a Áustria-Hungria e a Alemanha, principalmente a Alemanha, que, além de ter perdido os conflitos, além de muitos soldados mortos e mutilados, ainda foi considerado culpada pela guerra, ainda teve que assinar um acordo. Nesse acordo teria que devolver os territórios de Alsácia e Lorena, que ela tinha ganho da França na Guerra de Franco-Prussiana, território esse rico em ferro e outros produtos lá que era interessante para a França. Além disso, ela ainda tinha que pagar altas indenizações para esses países prejudicados na guerra. Para piorar a situação, a crise de 1929. No início de 1920, os Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos estava no seu auge. Grandes produções de mercadorias, o consumismo estava muito bem, obrigado. Mas em 1929 foi uma crise tão grande, a maior registrada na história. Essa crise de 1929 começou nos Estados Unidos e repercutiu a vários outros países industrializados, como França, Inglaterra, Alemanha, e as consequências foram terríveis. Milhões de pessoas desempregadas, fábricas falidas, e esses países tiveram que dar uma pausa na sua exportação, prejudicando aí os outros países não industrializados. Por quê? Porque esses países precisavam dos produtos industrializados, dos mesmos. Então foi uma crise que afetou a maior parte do mundo. E aí, mais uma sementinha lá para a Segunda Guerra, para que a Segunda Guerra Mundial pipocasse. Na Itália, a situação era parecida com a Alemanha. Ambas estavam insatisfeitas com a Inglaterra. Depois dessa crise, para tentar melhorar a situação da economia do país, surge na Alemanha o nazismo e na Itália o fascismo. Dois grupos aí de extrema direita, era marcado pelos países totalitários. A união entre Hitler de 1889 a 1945 e Mussolini
1883 e 1945, esses dois governantes, eles abraçavam uma ditadura. Eles eram meio que apoiavam a Segunda Guerra Mundial. Veja bem, tanto na Itália com Mussolini, como na Alemanha com Hitler, durante toda a década de 30, houve uma política agressiva, uma política militarista, expansionista, com muita disputa de território. Então, a disputa por mercado é uma causa muito grande para a Segunda Guerra Mundial. Tanto a França, como os Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, estavam satisfeitos com a situação internacional. Por quê? Tanto a Inglaterra como a França tinha muitas colônias. Estados Unidos dominava toda a América Latina. Já a Itália, a Alemanha e o Japão eram países industrializados, porém tinha poucas colônias, pouquíssimas colônias. E esses países exigiam, na verdade, uma nova divisão dos mercados mundiais. Queriam colônia, mercado consumidor, enfim. Então, tudo isso juntou para que acontecesse a Segunda Guerra Mundial. Todos esses pontos que citei para vocês, tudo isso que citei para vocês, sem dúvida alguma, consequência vinda de lá do final da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso aí vocês vão entender que a Primeira Guerra Mundial é, sim, a principal causa da Segunda Guerra Mundial. E o desfecho dessa guerra, o desenrolar dessa guerra, a gente vai ver em uma outra aula, em um outro momento. Então, até mais. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço.